Começando esse vídeo aqui, eu estou no meu banheiro e eu vou fazer uma maquiagem leve porque eu tenho compromissos. Ei, já derrubei aqui. Hoje um vlog e conversa. E agora eu preciso fazer minha maquiagem porque daqui a pouco eu vou sair buscar o Miguel. Como sempre, está perto do horário dele sair e eu aproveito para fazer esse vlog e conversar com vocês. E vai ser um vlog de conversa porque, sinceramente, eu estou passando por algumas situações que me fez refletir. Eu fiz meu devocional hoje cedo e caiu em Josué. A palavra do devocional hoje foi aquela passagem que Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. E, gente, deu exatamente, deu certinho, sabe? Com o que eu sempre sinto no meu coração. De que eu não devo desanimar, mesmo quando as coisas não estão indo tão bem assim. E isso entra também no fato de, como eu falei, eu estar totalmente fora da minha rotina e não conseguindo manter uma organização de gravar os vídeos. E eu quero manter a constância aqui. Eu já tenho essa guerra para ter constância em tudo praticamente na minha vida. Por questão principalmente do TDAH, eu já tenho, é complicado para mim. O meu cérebro me leva a procrastinar em quase tudo e desistir na metade dos processos. Isso já é uma história de vida, viu? De eu entrar num curso, de começar muito empolgada e não terminar, até projetos de artesanato. Eu separar todo aquele material para poder começar um projeto novo ou aprender alguma coisa nova, e na metade do caminho eu me senti totalmente desestimulada e desisti. Então eu já tenho várias situações em que eu acabo não tendo constância e começo com muito ânimo, muita empolgação e na metade eu acabo desistindo. E claro que no YouTube também não seria diferente, né? Aqui no canal eu estava muito estimulada, bastante animada e no início tendo todas aquelas expectativas que a gente acaba criando. E como tudo na vida, né, é difícil, em passos pequenos, aos poucos. Claro que aqui não seria diferente e eu ia perder esse estímulo com muita rapidez. Até porque a gente quer ter resultados estrondosos, grandes, logo de início. E aqui no YouTube é uma prova viva. Eu falo que aqui eu tô sendo testada, manter minha constância e vencer isso, sabe? Dessa desistência. Por mais que eu não faça de propósito, depois que eu descobri isso, eu tenho lutado com maior frequência. Eu tenho observado minhas atitudes e tenho lutado comigo mesma para não fazer isso novamente, não virar esse vício, né, de comportamento. Apesar de não ser algo proposital, pensado, isso acaba acontecendo com bastante frequência. Então, hoje era um dia que eu tinha vários motivos reais para não postar esse vídeo, não gravar, porque não estava gravado, só uma parte do vídeo que eu ia mostrar para vocês estava gravado, mas eu até vou deixar esse vídeo que eu já gravei para outro dia, por conta de todo o contexto que eu quero falar, que eu quero mostrar, ele não se encaixaria no dia de hoje, na continuação que eu podia colocar, colocar a introdução que eu ponho sempre, tomando meu café, naquela conexão, naquela paz e tudo muito tranquilo, porém não é o contexto real do meu dia de hoje. E eu tô desde sábado perguntando para Deus qual seria o vídeo, que eu ia postar, que eu realmente estava sem direção. E eu já tinha escolhido alguns vídeos iniciais, como eu falei, só que não era um contexto do que eu estou vivendo hoje, então eu acabei optando por não trazer essa postagem hoje, esse vídeo hoje, e gravar esse que eu estou fazendo agora com vocês. Eu vou arrumando a minha cama e a gente vai conversando, porque eu já terminei minha maquiagem. O que eu uso é o blush da Visela, a cor é a 3. Eu passo um protetor solar da Princípia, que é 60. Pro rosto ele é aquele que não é oleoso. E uso o BB Cream da L'Oreal. A cor aqui é clara. E também esse No Panda, que é o rímel, que ele não sai com água, não sai fácil, não fica escorrendo. Ele só sai
na água quente e ainda você tem que sair puxando porque ele vira uns gominhos bem grudentos. Eu uso também esse lápis aqui, que olha como ele é legal, ele tem uns dentinhos assim, ó, nas sobrancelhas, que eu tenho a sobrancelha grossa. Ultimamente eu não tenho nem feito assim, desenhado ela, mas esse mês eu tô querendo ir na moça que faz a sobrancelha pra arrumar. E uso também um Carmed, esse Carmed aqui, ele é com cor maçã do amor, só pra dar uma corzinha. E agora que eu fiz minha maquiagem, eu tô indo arrumar minha cama e vou levar vocês pra gente ir conversando. Eu comentei com vocês nos outros vídeos que eu tô participando de um grupo de partilha. E esse grupo de partilha a gente sempre fala as coisas que naquele dia nós estamos enfrentando, alguma coisa que está incomodando, ou coisas que a gente sente que precisa rever, coisas que a gente precisa mudar em alguma área da nossa vida. E os últimos encontros, Deus tem falado fortemente comigo em relação a abrir mão do controle. E na pregação do culto de domingo, o pastor chegou a falar também que para nós termos uma vida abundante e transbordante, que esse é o tema do ano da igreja que eu frequento, para nós termos uma vida transbordante, abundante, crescer, né? E transbordar, nós temos que seguir os passos de Jesus, que foi o que caiu no domingo. E ele decidiu crer, né? Confiar, crer no Pai. Quando ele sabia que ele teria que morrer por nós, ele tinha que se entregar na morte de cruz por nós. E mesmo ele sabendo que ia sofrer, ele sempre confiou, ele entregou, né, o controle de todas as coisas na mão de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus tem me chamado muito a atenção para eu abrir mão de tentar controlar tudo. E hoje de manhã, desde ontem, na verdade, que eu já estava com aflição no coração de uma situação que nós estamos vivendo, na verdade, é muito mais relacionado a uma situação que meu marido está vivendo, mas você que é casada, você vai entender o que eu estou falando, que não existe, depois que a gente casa, um problema só nosso, porque a gente acaba vivenciando os problemas particulares, os problemas relacionais dos nossos maridos também, né, com família e tal. E ontem eu estava, a parte da tarde, sabe, com uma angústia, e indo para Deus me ajudar e fazer me entender no que eu deveria interceder, em que área que eu deveria interceder, porque eu estava sentindo, o Espírito Santo estava me alertando a já começar a orar, sabe? E aí ontem meu marido chegou, me deu uma notícia bem complicada, e essa notícia vai mexer com muita coisa aqui na nossa vida, na nossa casa. E foi assim, Deus estava falando o tempo todo comigo para eu ter paz, né? Eu ser forte, eu confiar nele, porque a gente tem essa tendência de já começar a se entregar às angústias, o medo. E no devocional de hoje foi confirmação, porque ele falou que Josué, ele estava com medo. O fato de mesmo que de Josué tendo todas as experiências que ele teve com Moisés, né, de ver o mar se abrir, o milagre que Deus fez de não deixar faltar a comida, mandar o maná sempre para eles, e a água jorrar da rocha e tudo aquilo que eles viram, né, todos os milagres que Deus fez através da vida, da liderança de Moisés ali, Josué teve medo. Por isso que Deus mandou Josué ser forte e corajoso. E o devocional estava falando que nós temos que ser forte, corajosos. E mesmo quando estamos com medo, nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. Nós devemos confiar que Ele está no controle de tudo. E eu senti de compartilhar essa palavra com vocês. E eu tô seguindo firme aqui com a minha constância nos vídeos, tentando manter, né? Na vida a gente não pode deixar de fazer algumas coisas porque a gente está passando por uma situação difícil, a gente tem que confiar em Deus. Se eu confio, se eu tenho o controle na mão de Deus, eu não vou sentar aqui e falar, agora, eu não vou fazer mais nada, porque, como deu errado ali, eu tô desanimada. Então agora, hoje, eu vou tirar o dia mal, vou deitar aqui. E não vou mentir para vocês que eu já tive situações de ter atitudes como essas.
porque uma área da minha vida ou algo que eu esperava não deu certo, eu falar, então agora é o fim, agora não vai ter mais jeito, não quero mais, também não vou fazer isso. Deus nos convida a ter coragem para enfrentar o dia mal com fé e fazer o que tem que ser feito, porque essa é a forma de nós mostrarmos que nós estamos dando o controle na mão dele, é não deixar que o problema, que a situação que deu errado venha nos tirar do nosso trilho, venha nos atrapalhar de fazer aquilo que é necessário, que nós temos que fazer e seguir em paz. Porque se a gente entrega o controle na mão de Deus, a gente sabe que fazer birra, chorar, lastimar e qualquer coisa que a gente tente fazer não vai resolver. Mas entregar na mão daquele que pode tudo e que tem o controle de tudo, vai nos dar paz e esperança. Então, a palavra que eu li no devocional falava, Josué, mesmo com medo, não perdeu a esperança, porque ele confiou no que Deus disse e teve a esperança de que tudo ia dar certo. Então, Deus falou isso comigo, para que mesmo nós, sendo cristãos, nós temos, sim, essa fragilidade de termos medo, de nos entristecermos, mas Deus falou para Josué e está falando para mim agora, ou para você, se caso esse vídeo chegou para você, Deus queria que você ouvisse isso, que mesmo com medo, tem esperança em Deus. Às vezes a gente coloca nossas esperanças em coisas, em lugares, em pessoas, só que Deus, ele nos testa através de algumas situações difíceis a termos fé, a termos a confiança e a esperança nele. Ele não quer que depositemos nossa confiança, nossa esperança de que tudo vai dar certo se fulano de tal estiver lá comigo, se fulano de tal estiver aqui, se fulano de tal abrir o caminho para mim, me indicar, abrir lá tal. Ele quer que a gente confie e espere nele, que a nossa esperança seja depositada em Deus, não em pessoas e coisas. Então, se hoje você está se sentindo frustrada com algo que não deu certo, ou você está passando uma situação que você está com medo de acontecer algo errado, medo de perder alguém, algum tipo de medo, insegurança, Deus, ele te fala, mesmo com medo, tenha fé, mesmo com medo, tenha esperança nele, porque ele tem controle de tudo. Ele pode resolver todas as coisas, principalmente aquelas que a gente não consegue. O meu pastor sempre fala que nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. O que passou do nosso alcance, aí a gente tem que entregar na mão de Deus, porque só Ele que vai poder resolver. E nós temos que descansar nosso coração, nossas ansiedades, e mesmo com medo, fazer o que tem que ser feito. Não se entregar, não entregar por causa do problema ou por causa da situação difícil. Mas ir avante, com coragem e perseverança. Seja forte e corajosa. Esse é o vídeo de hoje. Eu confesso que não era o vídeo que eu esperava trazer, mas é o vídeo que eu senti. E esse vídeo é exatamente o que eu estou vivendo hoje, no meu dia de hoje. E eu estou compartilhando aqui com vocês um pouco mais de quem eu sou. E eu sou cristã e Deus sempre fala comigo e eu senti de trazer para vocês o que Ele falou comigo hoje. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa seu curtir para me apoiar e o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai enviar para outras pessoas também poderem assistir. Nos próximos vídeos vou trazer vlogs, como eu falei, eu já tinha a intenção de trazer um outro vídeo aqui e eu vou trazer esses outros vídeos, já vai estar mais adiantado do que esse. Se Deus quiser, eu entreguei na mão dele o controle da minha vida e ele está batendo muito nessa tecla comigo. De repente está falando isso também com você aí. E eu agradeço vocês terem assistido esse vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E deixa Deus falar com você. Abra seu coração e dá o controle para Ele, certo? Eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Até mais.